Governo catarinense envia projetos ao parlamento com o objetivo de reduzir o tempo de abertura de empresas no estado. Reconhecimento facial com drones é testado em eventos. Tecnologia reforça a segurança e identifica foragidos em Santa Catarina. Redução de mais de 90% dos casos de dengue em 2025. Ações conjuntas com municípios catarinenses ajudam a conter o mosquito. Paraná isenta ICMS de medicamentos contra o câncer. 6 novos fármacos vão ficar mais baratos no estado. Mais de 100 mortos em enchentes no Texas. Equipes de resgate continuam buscas pelos desaparecidos. Incêndios florestais na Espanha e França deixam quase 18 mil pessoas em confinamento preventivo. E você vai ver ainda. Pés no chão, mãos na terra. Projeto de agroecologia estimula a consciência ambiental em crianças da Grande Florianópolis. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta terça-feira, 8 de julho. Nós estamos ao vivo agora, 8h04. O governo de Santa Catarina anunciou hoje o envio de 2 projetos de lei para facilitar a abertura de empresas. Um deles é o Programa Estadual de Modernização do Ambiente de Negócios Catarinense, que propõe desburocratizar a abertura de empresas, garantir liberdade econômica e ampliar a integração digital entre empreendedores e órgãos públicos. Com a iniciativa, as atividades de baixo risco terão liberação para o funcionamento por meio de autodeclaração, com fiscalização futura mantida. O outro é o Programa de Incentivo à Modernização e Excelência Empresarial, vinculado à Junta Comercial, que busca acelerar o registro empresarial, promover o uso de tecnologias como inteligência artificial e análise preditiva e fomentar a cultura da eficiência na gestão pública e privada. O principal ponto do Programa de Modernização do Ambiente de Negócios está principalmente na criação do Comitê Gestor Estadual para a Simplificação, o CGSIM, que é uma determinação já de uma legislação federal que nunca foi feita e que agora nesse governo nós estamos fazendo esse CGSIM. É o CGSIM estadual, ele envolve todos os órgãos de registro e legalização de empresas no estado de Santa Catarina. Então, com esses órgãos reunidos em um colegiado, nós teremos uma forma de simplificação das normas muito mais adequado e técnico, fazendo com que o estado de Santa Catarina possa cada vez mais ter menos burocracia, mais empresas, mais renda e mais produção para toda a população do estado de Santa Catarina. Para o presidente da Junta Comercial, os projetos chegam em um bom momento, logo após a Receita Federal divulgar uma nota que pode trazer mais burocracia, custos e insegurança jurídica para a economia. O texto permite que empresários façam o registro das empresas sem a geração imediata do CNPJ. Isso ainda não está implementado, isso deve ser implementado no próximo dia 27 de julho, mas nós estamos trabalhando de forma muito forte para que isso não seja colocado da maneira como a Receita Federal pretende. Ela pretende que o CNPJ seja emitido não no fluxo contínuo logo após o registro da empresa, mas que ele seja emitido no ambiente da Receita Federal. Então nós teríamos aí um processo de desintegração. Ao passo que o governo do estado de Santa Catarina cada vez mais quer ficar integrado, tem feito projetos muito positivos como o Simplifica SC, para que a gente integre com os municípios, a Receita Federal tira da integração o CNPJ com um pano de fundo de que isso serve para a reforma tributária. Porém, essa opção tributária, ela poderia ser colocada dentro do fluxo. Inclusive, isso foi debatido com as juntas comerciais por meio da FenaJu e Receita Federal em algum momento da história, em uma reunião no ano passado. Isso existe uma ata dessa reunião e simplesmente a Receita Federal, num ato unilateral, rasgou essa forma que foi debatida, foi acordado de um fluxo contínuo das informações para que nós fizéssemos o registro, a opção tributária e a emissão do CNPJ. Isso é possível, isso é viável, mas nós precisamos respeitar a integração, o agente integrador, que legalmente é a junta comercial
Isso é uma imposição legal e a Receita Federal, de uma forma na contramão, quer tirar desse fluxo contínuo e colocar o CNPJ fora para que a opção tributária seja feita antes da emissão do CNPJ. Então, o contribuinte teria que registrar o seu contrato, fazer a opção tributária dentro do ambiente da Receita Federal para então ter o seu CNPJ emitido. Isso vai ser um processo muito ruim e nós temos aí o apoio de várias confederações, CNC, CNI, CNA, CNSEG, todas as confederações nacionais já estão trabalhando para que a Receita Federal não cometa essa medida que é um equívoco. Santa Catarina iniciou uma nova etapa de testes de reconhecimento facial, agora com o apoio de drones, para então monitorar pontos de alta concentração de pessoas. Santa Catarina avança no uso de tecnologia para garantir mais segurança à população. O governo do estado anunciou o início de uma nova fase de testes com câmeras de reconhecimento facial, agora integradas a drones, que vão sobrevoar grandes eventos. O governador Jorginho Melo determinou que nós implantássemos urgentemente para atender todos os festejos, todos os locais de reunião de público no nosso estado. Assim o fizemos no Carnaval em Florianópolis, na Festa do Pinhão em Lages, faremos na Festa da Tainha em Balneário Barra do Sul e também agora estaremos utilizando uma outra novidade, que é o reconhecimento facial através de drones. No aniversário da cidade de Balneário Camboriú, um grande show com reconhecimento facial para dar mais segurança ao cidadão de Santa Catarina e àqueles que nos visitam. O drone vai procurar o malfeitor por cima. Ele vai ter agilidade, vai ter capacidade de chegar na frente, de conseguir reconhecer, prevenir, fazer com que o malfeitor não venha para cá. Aqui não é lugar de quem quer vir fazer sacanagem. Santa Catarina não é um bom lugar, ele tem que vazar daqui para outro lugar. Os primeiros testes com drones serão realizados durante as comemorações do aniversário de Balneário Camboriú, nos dias 19 e 20 de julho. Já o sistema com câmeras fixas será utilizado na Festa da Tainha, em Balneário Barra do Sul, entre 10 e 14 de julho. O uso da tecnologia de drone e reconhecimento facial são ferramentas que auxiliam os policiais na prevenção e repressão ao crime, principalmente na identificação de foragidos da justiça e daqueles que estão com mandado de prisão ativo. Na Festa do Pinhão, em Lages, a tecnologia já mostrou eficiência. Nenhum furto foi registrado durante os 17 dias de evento e foragidos da justiça foram localizados e detidos. Então esse reconhecimento facial é um sucesso. Já pegamos pessoas que estavam pensando em ir na festa e foram para a cana, né? É mais uma estrutura à disposição das nossas forças de segurança para proteger o catarinense. Os testes de viabilidade seguem até o final do ano e devem definir a expansão do sistema para outras cidades catarinenses. Um homem de 30 anos foi preso na tarde desta terça após uma perseguição de quase 60 quilômetros pela BR-101 entre Itapema e São José, na Grande Florianópolis. Ele transportava cerca de 97 quilos de maconha escondidos no porta-malas do carro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista desobedeceu uma ordem de parada em Itapema e seguiu em alta velocidade no sentido sul, até então perder o controle do veículo e colidir com uma carreta e capotar. Parte dos tabletes de maconha ficou espalhada pela rodovia. Apesar da gravidade do acidente, o suspeito sofreu apenas escoriações leves. Durante a abordagem, o homem confessou que buscou a droga em Curitiba, no Paraná, e iria entregar em Palhoça. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de São José. Em Santa Catarina, os casos e óbitos por dengue caíram mais de 90% em 2025. O resultado é fruto de um trabalho conjunto do governo do estado e dos municípios que investiram em tecnologia, vacinação e campanhas de conscientização. Santa Catarina reduziu em 91% o número de casos de dengue e em 95% os óbitos pela doença neste ano.
O resultado, apresentado em coletiva de imprensa, é fruto de uma série de ações do governo estadual em parceria com os municípios. Os números que se apresentam, eles são bons do ponto de vista da enorme redução, mas como falei, não é algo que nós devemos comemorar como se estivesse tudo bem. A gente tem uma satisfação de ter melhorado e está muito acima da média nacional na redução de óbitos e de casos, mas ao mesmo tempo a gente não pode achar normal que tenha uma morte por dengue no nosso estado. Não é para ter nenhuma morte, é uma morte totalmente evitável. Os esforços que foram realizados, tanto pelo governo do estado quanto pela população, trouxeram resultado. Junto com isso, nós tivemos também um período de temperaturas um pouco mais amenas e também com menos chuva em relação aos anos anteriores, fazendo com que a proliferação do inseto transmissor da dengue diminuísse. Entre as medidas estão o investimento de quase R$ 8 milhões para a aquisição de 800 aparelhos de hematocrito rápido, além de a aplicação da vacina para adolescentes de 10 a 16 anos em 100 municípios catarinenses. A gente precisa lembrar que a vacina está disponível, então a população alvo, as crianças de 10 a 16 anos, devem procurar os serviços de saúde com sala de vacina mais próximos da sua residência para receber esse imunizante e estar mais protegidos, evitar as doenças graves nessa população. Além da tecnologia e vacinação, o Estado destinou R$ 15 milhões para campanhas de comunicação, alertando a população sobre a importância de combater o mosquito transmissor. Em 2024, Santa Catarina registrou mais de 329 mil casos e 341 mortes. Em 2025, os números caíram para 27 mil casos e 15 mortes. A meta agora é manter a redução e ampliar o alcance da vacinação. O trabalho segue no segundo semestre, com novas estratégias para garantir que os números continuem caindo e a saúde da população seja protegida. Mas é muito importante a gente lembrar que, embora esse ano a gente esteja agora com temperaturas mais baixas, o cuidado precisa ser contínuo. Nós precisamos estar o tempo todo monitorando o nosso ambiente, nossa casa, o nosso local de trabalho, porque qualquer local que acumule água vai, quando as temperaturas aumentarem, ser um local para a reprodução do Aedes aegypti. Então, esses cuidados eles precisam ser contínuos ao longo do ano e precisam muito dessa associação do poder público com a população, com a sociedade. O estado do Paraná anunciou a isenção de 6 novos medicamentos utilizados para o tratamento contra o câncer. Entre os novos itens que passam a ser zerados de impostos está o betadine-tuximab, usado no tratamento de neuroblastoma, terceiro tipo de câncer mais recorrente em crianças. O decreto tem como base o convênio ICMS 36 e 37, ambos de 2025, estabelecidos no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, colegiado que reúne os secretários da Fazenda de todos os estados e do Distrito Federal. Dos 6 medicamentos listados, 4 são atualizações de medicamentos que já eram isentos e tiveram o benefício ampliado, enquanto outros 2 entram na lista. Entre os itens que mantiveram a isenção está a mesalazina, medicamento que o governo do Paraná fornece aos pacientes com doença de Crohn. Mas mostra uma sensibilidade grande, do governo em atender exatamente a necessidade seja na rede SUS, seja no atendimento em hospitais particulares, seja em qualquer lugar, o governo ele internalizou uma decisão lá do Comitê de Política Fazendária, o CONFAS, e acaba isentando esses produtos do imposto, ou seja, fica mais barato o tratamento. Na mesma linha, na última sexta-feira, lá no CONFAS, no Acre, em Rio Branco, o Paraná votou favoravelmente também a mais 2 produtos que logo chegarão a quem precisa sem o imposto ICMS, porque nós autorizamos lá dois projetos que também introduzem mais 2 produtos destinados ao combate ao câncer e que logo chegarão ao consumidor final, ao tratamento, aquele que precisa ser tratado sem o imposto, sem essa carga tributária, tornando mais barato para todos.
Para que os medicamentos sejam comercializados com isenção fiscal, o valor que é destinado ao ICMS deve ser deduzido do preço final do produto. A dedução deve ser expressamente demonstrada no documento fiscal. A prática gera transparência e garante o acesso aos benefícios fiscais pela população. A duplicação da PRC 466 entre Guarapuava e o distrito de Palmeirinha, na região centro-sul do Paraná, chegou a 40% de execução, um avanço de 9% em apenas um mês. A intervenção inclui a construção de uma pista adicional feita totalmente em pavimento rígido de concreto. Paralelamente, a pista atual está recebendo reparos preliminares, para então, na sequência, ganhar uma câmara de concreto sobre o asfalto. A conclusão das obras está prevista para fevereiro de 2026. Os serviços de terraplenagem estão na fase final e, nos próximos meses, o trabalho de concretagem da nova pista deve ser intensificado. Além de facilitar o acesso ao distrito de Palmeirinha, a duplicação do trecho de quase 12 quilômetros de extensão vai beneficiar o fluxo entre Guarapuava e os municípios vizinhos de Pitanga, Turvo e Boa Ventura de São Roque. O projeto recebe um investimento de 140 milhões de reais do governo do estado. Agora, intervalo, e você vai ver a seguir. Sobe para 100 o número de mortos em enchentes no Texas. Equipes de resgate continuam buscas pelos desaparecidos. Investigação sobre morte de Diogo Jota aponta excesso de velocidade. E você vai ver o projeto na Grande Florianópolis que incentiva a consciência ambiental em mais de 300 crianças de um educandário. É depois do intervalo, nós voltamos já já. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras. O Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. Com o aumento da temperatura e das chuvas, aumenta também o risco de desastres. Se estiver no litoral, na serra, em uma região próxima a rios, cachoeiras ou com histórico de enchentes e alagamentos, antes que aconteça, se informe sobre um local seguro para o caso de uma emergência. Respeite os alertas da Defesa Civil. A prevenção pode salvar você ou alguém que esteja em situação de risco. Todo mundo pode ajudar a salvar uma vida. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Hoje eu vou te mostrar qual é a boa em Santa Catarina. 20 centímetros de qualidade. Essa é a boa. E esse trecho tá aqui, é um tapete. Olha aqui, um investimento gigante. Já são mais de 50 obras e ainda tem muito trabalho pela frente. Escuta aí o que o povo tá achando do Estrada Boa. Estrada Boa vai trazer desenvolvimento. Agora o negócio tá indo. Patrola trabalhando, os caminhões. Melhor ideia que tiver de fazer de concreto. E com certeza vai melhorar para todo mundo. Estrada Boa, Governo do Estado de Santa Catarina. De volta com o Pix News, agora 8h20. Nesta terça-feira, o presidente Lula recebeu o primeiro-ministro indiano Narendra Modi no Palácio da Alvorada, em Brasília, com honras militares. Os líderes participaram nos últimos dias da cúpula do BRICS, no Rio de Janeiro. Na capital federal, Lula o convidou para ampliar o diálogo político e aprofundar a cooperação com a Índia, parceira diplomática do Brasil há quase 80 anos. De acordo com o Itamaraty, a aproximação com Nova Delhi também vai estar alinhada à agenda de integração defendida pelo governo brasileiro durante a cúpula do Mercosul.
O Ministério das Relações Exteriores destacou que, no ano passado, o comércio bilateral totalizou 12 bilhões de dólares, o que manteve a Índia na posição de 10º maior parceiro comercial do Brasil. O número de mortos em enchentes repentinas no Texas ultrapassou 100, enquanto equipes de resgate continuam as buscas por pessoas arrastadas pelas águas. Pelo menos 28 crianças estão entre os mortos. Muitos dos mortos são adultos e crianças que estavam em um acampamento de verão às margens do rio Guadalupe quando o desastre ocorreu durante o feriado de 4 de julho. Helicópteros e barcos participam das buscas pelos desaparecidos. Voluntários de outras partes do estado se reuniram em Kerr para ajudar nos esforços. Estou coordenando um pequeno grupo de voluntários, cerca de 20 pessoas. Alguns de nós frequentamos a mesma igreja, mas estamos ajudando os pais de 2 crianças desaparecidas. A Casa Branca informou que o presidente Donald Trump planeja visitar o Texas na sexta-feira e criticou duramente as afirmações de que os cortes nas agências meteorológicas enfraqueceram os sistemas de alerta. Esperamos que isso aconteça no final desta semana, provavelmente na sexta-feira. Mas, claro, queremos fazer isso no momento mais apropriado para as autoridades estaduais e locais. Não queremos atrapalhar os esforços de recuperação e estamos planejando uma viagem para sexta-feira. Meteorologistas alertaram para mais inundações devido à chuva que cai no solo já encharcado, complicando os esforços de resgate. Enchentes rápidas, que ocorrem quando o solo não consegue absorver chuvas torrenciais, não são incomuns nesta região do sul e centro do Texas, conhecida coloquialmente como o Beco das Inundações. Cerca de 18 mil pessoas foram colocadas em confinamento preventivo devido ao incêndio florestal que queimou quase 3 mil hectares na região espanhola da Catalunha. Um outro incêndio também devastou hectares de floresta no sul da França. Um incêndio florestal no nordeste da Espanha levou ao confinamento preventivo de cerca de 18 mil pessoas. As chamas queimaram quase 3 mil hectares perto de Tarragona, na região da Catalunha. Os bombeiros, que combateram o fogo desde segunda-feira, descreveram o incêndio como muito difícil, marcado por ventos fortes e terreno acidentado. Há vários dias, a Espanha enfrenta temperaturas sufocantes, que ressecam o solo e aumentam o risco de incêndios. Enquanto isso, no sul da França, outro incêndio devastou mais de 2 mil hectares de floresta perto de Narbonne, forçando a evacuação de moradores. De acordo com um funcionário da Agência Meteorológica Nacional, as chamas se espalharam rapidamente na tarde de segunda-feira para uma vinícola, por razões ainda desconhecidas. Estamos em condições extremas e o risco de um foco continua alto, assim como o perigo de sua propagação. Muitas pessoas ficaram presas na rodovia 9, que liga a França à Espanha. Algumas passaram a noite nos carros e cerca de 150 estavam hospedadas em um parque de diversões em Narbonne ou em academias de ginástica em cidades próximas. A Bulgária vai se tornar o país de número 21 na zona do euro em 1º de janeiro, depois de receber autorização formal dos ministros das Finanças da União Europeia nesta terça. O abandono da moeda atual, o leve búlgaro, para o euro vai acontecer 19 anos após a adesão do país ao bloco. De acordo com o comissário europeu para a economia, Valdis Dombrovskis, aderir à zona do euro é mais do que apenas substituir uma moeda. Trata-se de construir um futuro mais próspero para os búlgaros, permitindo novas oportunidades, empregos e crescimento para o país. O presidente Donald Trump declarou que os Estados Unidos vão enviar mais armas à Ucrânia. Apesar do anúncio da Casa Branca de uma pausa no envio de alguns armamentos a Kiev, os Estados Unidos vão enviar mais armas ao país em guerra. Vamos enviar mais armas. Temos que fazer isso. Eles precisam ser capazes de se defender. Estão levando duros golpes no momento. Estão levando duros golpes. Vamos ter que enviar mais armas, sim, principalmente de defesa. A Ucrânia vem enfrentando os maiores ataques com mísseis e drones por parte da Rússia em 3 anos de guerra. E uma paralisação no fornecimento de munições representa um desafio potencialmente sério para Kiev. Durante o mandato do ex-presidente Joe Biden,
Washington se comprometeu a fornecer mais de 65 bilhões de dólares em ajuda militar aos ucranianos, o equivalente a mais de 350 bilhões de reais na cotação atual. Mas Donald Trump tem se mostrado resistente a seguir com a ajuda militar à Ucrânia. O republicano também declarou que não está satisfeito com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O líder russo tem demonstrado pouca disposição para encerrar o conflito com a Ucrânia, mesmo com a pressão de Trump. De acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, pelo menos 3 pessoas morreram nesta terça em um bombardeio que, segundo o exército israelense, teve como alvo um militante do Hamas. Este foi o primeiro ataque no norte do país desde que um cessar-fogo foi acordado com Hezbollah em novembro. O ataque desta terça ocorreu próximo a um campo de refugiados palestinos. Contrariando o acordo de cessar-fogo, Israel decidiu manter 5 posições no sul do país, consideradas estratégicas. Com 2 gols de João Pedro revelado nas categorias de base do Fluminense, o Chelsea derrotou o clube carioca por 2-0 nesta terça e garantiu vaga na final da Copa do Mundo de Clubes, agendada para o próximo domingo, às 4h, no horário de Brasília. O Fluminense retorna ao Brasil com a melhor campanha de uma equipe não europeia e com ânimo renovado para as disputas do Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Amanhã, às 4h, Paris Saint-Germain e Real Madrid decidem a outra vaga na final do torneio. E o atacante Di Maria, um dos destaques da seleção argentina, que conquistou o tricampeonato mundial na Copa do Catar em 2022, retornou ao Rosário Central, clube onde iniciou a carreira após 18 temporadas na Europa. El Fidel, de 37 anos, foi apresentado em entrevista coletiva no retorno ao time pelo qual jogou entre 2005 e 2007. Como várias lendas do futebol sul-americano nos últimos anos, Di Maria retorna ao time do coração no final de carreira. O retorno ao Rosário Central, no entanto, ficou em dúvida depois que a família recebeu ameaças no ano passado em Rosário, cidade impactada pela violência, principalmente pelo tráfico de drogas. Di Maria, que se aposentou da Albiceleste após vencer a Copa América de 2024, disse que a única coisa que faltava na carreira é ser campeão pelo Central. A Guarda Civil Espanhola anunciou nesta terça avanços na investigação sobre o acidente que resultou na morte do jogador Diogo Jota e do irmão André Silva. As marcas deixadas pelo veículo, um Lamborghini Huracan, de acordo com a imprensa portuguesa, apontam para um grande excesso de velocidade. Os testes realizados até o momento indicam que quem dirigia era o atacante português do Liverpool. Diogo Jota e o irmão André, também jogador de futebol, morreram na madrugada de quarta para quinta-feira da semana passada. O acidente ocorreu em uma rodovia da província de Zamora, no noroeste da Espanha. O carro em que viajavam saiu da estrada antes de pegar fogo. Em um primeiro momento, os investigadores acreditavam no possível estouro de um pneu quando o automóvel fazia uma ultrapassagem. Jota, de 28 anos, havia se casado no último dia 22 de junho com a companheira de longa data, com quem teve 3 filhos. Ele estava a caminho de Santander, no norte da Espanha, no momento do acidente. Segundo a imprensa, a intenção era pegar uma balsa dali até a Inglaterra. O jogador havia sido desconselhado a voar de avião após realizar uma cirurgia no pulmão. E um projeto de agroecologia está transformando a rotina de 350 crianças e adolescentes do Educandário Santa Catarina, que fica em São José, na Grande Florianópolis. O projeto, chamado Pés no Chão e Mãos na Terra, estimula a consciência ambiental desde cedo, por meio do plantio, cuidado e colheita de hortaliças, também verduras, legumes e árvores. Além disso, a iniciativa também tem promovido a aproximação entre as famílias.
O projeto tem proporcionado a crianças e adolescentes uma verdadeira experiência ao ar livre. Mexer com a terra, aprender todas as etapas de plantação, até os diferentes tipos de plantio para as mais diversas plantas, desperta nos pequenos a vontade de se alimentar melhor, além de conservar o meio ambiente. Segundo o engenheiro agrônomo e responsável pelas oficinas do projeto, Luan Morgan, as oficinas têm impactado positivamente as crianças e adolescentes que participam do projeto, podendo plantar e consumir um alimento de qualidade. Veio também o interesse muito deles, das professoras, principalmente, né, das crianças, de estarem participando. Quando a gente estava somente construindo o espaço da horta, também a gente viu que tinha essa demanda, né, esse interesse de estar em contato com a terra, né, de olhar para esse espaço, né. A gente tem um espaço muito grande aqui no educandário, tanto da parte, né, para a produção, quanto da área de preservação também. Então, de poder dar um uso sem ter que... de uma conservação pelo uso nesse espaço também, né? Pensando na trilha, né? Pensando em ações que vão estar agregando assim para o ambiente rico das crianças, né? Que a maioria, a gente está em São José, que é um município quase 100% urbano, então poucas crianças têm contato com o solo, têm contato com as plantas, com os pequenos animais, né? Então, tendo esse espaço dentro da escola, que é onde elas já vêm todos os dias, é fundamental que elas consigam ter esse contato melhor, assim, né? Para muitos tem muita novidade, né? Plantar um pé de alface, boa maioria assim nunca tinha plantado, colher um rabanete, saber que um aipim vem debaixo da terra. Então são coisas que motivaram assim pra gente montar esse projeto grande assim, né? Dá outra noção, sabe? Porque às vezes a gente acha, nossa, a gente vai plantar e, tipo, antes tinha uma percepção completamente diferente. Eu achava que demorava um tempão para certas frutas ou hortaliças crescerem, mas na verdade elas crescem muito mais rápido. Um exemplo é o alface. A gente tinha plantado numa semana, daí a gente ficou assim pra cá uma semana mais ou menos, e logo depois ele já tava grande, tipo, e a gente já podia colher ele, tipo, eu fiquei bem abismada, porque eu achava que demorava muito. O Educandário é uma instituição que atende crianças e adolescentes com oficinas de artes, esportes, cultura e outros em contraturno escolar. Além das oficinas, o Pés no Chão e Mãos na Terra tem também promovido a integração com as famílias no espaço. O projeto prevê 3 encontros especiais com as famílias, chamados de Vivência na Natureza. Pais e responsáveis visitam a horta com as crianças e participam de contações de histórias e atividades aos sábados. Muita coisa a gente vai aprendendo e acaba, como minha mãe tem bastante planta assim, algumas são como algumas que tem aqui no Educandário e acaba que eu ensinei um pouco para ela do que eu aprendi, aí a gente se enturmou ali e acabamos aprendendo todo mundo junto. O projeto de agroecologia do Educandário recebeu R$240 mil do Fundo da Infância e Adolescência de Santa Catarina, o FIA. De acordo com o Luan, o valor foi fundamental para a execução do projeto na instituição. Sim, eu fico bastante ansiosa, assim, porque eu gosto de vir aqui, mexer na terra, ter o contato, porque é uma experiência única, querendo ou não, sabe? É muito bom, que além de é um momento que a gente se une mais, a gente descobre novas coisas, então acho que é muito bom. Muito, que é muito legal, vale muito a pena. Muito legal mesmo. O Pix News de hoje fica por aqui. As nossas reportagens e a íntegra da edição você pode rever no Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no site pixtv.com.br. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.